Olá, jovens! Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos estudar nessa videoaula o capítulo 6. Esse capítulo é sobre mapas e plantas, as diferentes formas de representação da superfície terrestre. Ou seja, nós temos aí que verificar como ocorrem essas representações e o porquê, né? Qual é o objetivo disso. E você aqui, nessa videoaula, vai aprender com certeza com o tio Fernando. Vamos lá! Ao nosso PowerPoint. Mapas, plantas e maquetes. Os mapas, assim como as plantas, são representações reduzidas em duas dimensões, comprimento e largura. Por isso são classificados como bidimensionais. Eles são elaborados em um plano, que pode ser em uma folha de papel ou, mais necessariamente, uma folha de papel era no passado, mas necessariamente hoje é no computador, né? Então por isso bidimensional. Ele é produzido no comprimento e na largura. Ele não pode ser tridimensional como as maquetes, né? Já a maquete é uma representação tridimensional da superfície terrestre, que apresenta os elementos em suas três dimensões, comprimento, largura e profundidade, da forma como nós vemos na realidade, só que em miniatura. Para você que nunca soube a diferença de bi para tridimensional, a diferença é a profundidade. A noção de profundidade está aí incluída na nossa videoaula e também nas nossas dúvidas, ou seja, a diferença básica de bi para tridimensional é exatamente a questão da profundidade. A diferença entre mapas e plantas, né, eu acho que fica claro, porém eu vou reforçar. Os mapas representam áreas extensas da superfície da Terra, por isso não mostram muitos detalhes. Exemplo, o mapa mundi. Já as plantas são representações de áreas bem menos extensas da superfície da Terra e por isso mais detalhadas do que os mapas. Exemplo, a questão da planta urbana que ele vai dar como exemplo aí no seu livro, quando ele vai falar da planta urbana de Salvador. Se você analisar bem, há uma diferença gritante entre o mapa mundi e a planta urbana de Salvador aí, que é exatamente a questão da extensão de terras que você consegue pegar em cada representação. Chegamos aí então a uma linguagem, né? Se você fala de mapas, plantas e maquetes, você precisa falar de linguagem, e essa linguagem não deixa de ser a cartográfica. Os mapas e as plantas são um meio de comunicação que representa diferentes aspectos do mundo real, como o relevo, o clima, a rede de transporte, o traçado das ruas em uma cidade, entre outros pontos. Nessas representações, as informações da realidade são apresentadas por meio de linhas, pontos e áreas, dependendo da forma como se manifestam no espaço geográfico, e que podem variar de tamanho, forma e cor, por exemplo. Eu venho aqui chamar a atenção na sua observação, chamar a sua atenção para que você observe as cores. Os mapas eles se entregam nas cores. O significado de cada elemento representado aparece na legenda do mapa. Além das cores, claro, as formas, né? As formas, os pontos, as linhas. Então, sempre observe essas características. Isso caracteriza, sim, um aluno que sabe da linguagem cartográfica. Você tem que saber da linguagem cartográfica, sim. Vamos adiante, né? Os mapas, por serem representações reduzidas à realidade, que mantêm uma proporção entre as distâncias e o que é representado, também apresentam escala cartográfica, que determina o nível de detalhamento das informações. A seleção, a organização e a apresentação das informações a serem representadas nos mapas e plantas são tarefas dos profissionais que trabalham com cartografia. E aí eu lhe pergunto, se já sabemos sobre linguagem cartográfica e a necessidade dela para interpretar o mapa e saber as informações que estão ali, eu faço uma pergunta: qual a função do título, da fonte e da rosa dos ventos em um mapa? Até a próxima, nos vemos a seguir.